Olá pessoal, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre um tema da matemática muito bacana, a trigonometria. A trigonometria é o ramo da matemática que estuda os ângulos e as suas propriedades. A primeira ferramenta que a trigonometria lança a mão para calcular as propriedades de algum ângulo, que logo no futuro vão virar arcos também, mas vamos com calma, é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, você já conhece muito bem, é aquele triângulo que possui um ângulo reto, que é esse ângulo que você indica por um quadradinho com um pinguinho no meio, certo? Você já conhece esse triângulo da geometria, já trabalhou com ele em vários lugares. O triângulo retângulo é tão importante, tanto que ele é o único triângulo da matemática cujos lados recebem nomes. Vocês lembram quais são os nomes dos lados de um triângulo retângulo? Um que era muito simples é a hipotenusa. A hipotenusa de um triângulo retângulo é o maior lado do triângulo retângulo, ou é o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Nesse exemplo da figura que eu tenho aqui, esse é o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto, ou seja, o que está longe, é esse A. Então esse lado A aqui é o lado que nós chamamos de hipotenusa. Os outros dois lados, você deve se lembrar do teorema de Pitágoras, são chamados de catetos. Só que aqui na trigonometria eu preciso ir um pouquinho além, eu não posso só chamar de catetos, eu preciso diferenciar um cateto do outro. E para diferenciar um cateto do outro, o que eu vou fazer é usar as expressões anexas, oposto e adjacente, ou seja, eu vou ter o cateto oposto e o cateto adjacente. A palavra oposto é autoexplicativa, é o que está longe, oposto ao ângulo. E a palavra adjacente é um sinônimo de ao lado, ou seja, o cateto adjacente é o que está ao lado. Só que está oposto e está ao lado de quem? Aí eu digo, desses dois ângulos do triângulo retângulo, que são na prática os ângulos que você vai usar para calcular qualquer coisa aqui dentro. Então, quando você está trabalhando com a trigonometria no triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus só serve para habilitar aquele triângulo como ferramenta válida. Mas os ângulos que você vai usar para brincar aqui na trigonometria são sempre os outros dois ângulos, que aqui eu chamei de alfa e de beta, certo? As primeiras propriedades trigonométricas que nós definiremos no triângulo retângulo são chamadas de seno, cosseno e tangente. E a maneira de definir o seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo no triângulo retângulo é seguindo essas três fórmulas aqui. O seno de um determinado ângulo é dado pela expressão cateto oposto dividido por hipotenusa. O cosseno de um determinado ângulo é dado pela expressão cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um determinado ângulo é dada pela expressão cateto oposto dividido por cateto adjacente. Como assim? Explico. Quando você olhar para esse triângulo, você vai poder usá-lo para calcular as propriedades trigonométricas ou do alfa ou do beta. Quando você estiver usando o triângulo para calcular propriedades trigonométricas do alfa, por exemplo, quem que você vai considerar como hipotenusa? O lado A. Ele é fixo, a hipotenusa nunca muda de lugar. Agora, os dois catetos são chamados de cateto oposto e adjacente. Quando o alfa é a referência, o oposto, obviamente, é o cateto C. E o adjacente, obviamente, é o cateto B. Note que ao trocar de ângulo do alfa para o beta, calculei tudo do alfa, quero calcular o do beta agora. Vejam que a hipotenusa não muda, mas o cateto oposto passa a ser o B. E o cateto adjacente passa a ser o C. Então você tem essa inversão. Fazendo um exemplo, vamos para o lado de cá. Quando eu for trabalhar na trigonometria, você nunca vai escrever na prática as palavras seno, cosseno e tangente por inteiras. Você tem siglas para isso. Só tome muito cuidado que quando você for usar a sigla para se referir a seno, cosseno ou tangente, é fundamental que você coloque o nome do ângulo depois. Por exemplo, quando você escreve a sigla SEN alfa, você chama isso aqui de seno do ângulo alfa. Nunca escrevam só isso, sem o ângulo, não faz o menor sentido. A sigla para cosseno é COS e a sigla para tangente é TG. É muito comum, às vezes, em livros nacionais, a maioria das vezes você vai encontrar TG, mas em algum outro lugar você vai acabar encontrando a tangente por tan. Também vale. Em inglês usa-se tan para tangente, a mesma para cosseno, e o seno é SI
N, mas a da tangente acaba sendo mais comum para a gente aparecer aqui. Pode usar qualquer uma das duas, que você preferir. Então, pegando esse exemplo do triângulo que eu tenho aqui, vamos calcular as propriedades trigonométricas do alfa e do beta? Me ajudem. Se eu quiser calcular, por exemplo, o seno do ângulo alfa, está aqui o ângulo alfa. Vamos decorar a fórmula. O seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o C. Quem é a hipotenusa é o A. Então, o seno de alfa ele é dado pelo quociente, ou seja, pela divisão de C por A. Vamos agora calcular o seno de beta. Como é que você calcularia o seno de beta? Ué, é só mudar o ângulo de referência, o beta está aqui. Dos dois catetos, qual é o oposto? É o B. E qual é a hipotenusa? É o A. Então, quando eu olho em relação ao beta, cateto oposto sobre hipotenusa é B dividido por A. Cosseno de alfa, qual é a fórmula do cosseno? É cateto adjacente dividido por hipotenusa. Agora, se eu estou trabalhando com o alfa, o adjacente é o B e a hipotenusa é fixa, é o A. Então, o cosseno de alfa é dado por B sobre A. Cosseno de beta, como eu calculo o cosseno de beta? A fórmula é a mesma, eu só mudo quem é o ângulo, ou seja, a minha referência muda, mas a fórmula não. Então, está aqui o ângulo beta. Quem é o cateto adjacente? C. Quem é a hipotenusa? A. Então, o cosseno de beta é C dividido por A. E para finalizar, a tangente. Olha só, a tangente é dada pela divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Em relação ao ângulo alfa, quem é o cateto oposto? Nós já vimos, C. Quem é o adjacente? B. Então essa divisão fica C sobre B. E a tangente do ângulo beta, que eu até usei outra sigla aqui, a tangente do ângulo beta é a mesma fórmula. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, só que em relação ao ângulo beta, o cateto oposto é o B e o adjacente é o C. Então aqui nós teremos B sobre C. Nesse momento você deve estar falando, mas eu não gosto de fazer exemplo com esse tanto de letra, é matemática, eu queria número, eu sei, mas é que para a gente começar, eu preciso ter um conteúdo bem definido para vocês e que funcione em qualquer hipótese, um conteúdo rígido, denso. Para isso a gente tem que sempre começar usando as letras para mostrar quem são as fórmulas, mas logo logo a gente vai sempre buscar também fazer um exemplo numérico, porque eu sei que vocês preferem e na verdade fica mais fácil para todo mundo entender. Então dá uma olhadinha nesse exemplo numérico. Pessoal, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. Vocês estão vendo aqui, tem um ângulo reto. A pontinha do mouse fica um pouquinho pequena, mas acho que dá para ver aqui, não dá? Você tem aqui um ângulo reto. Você tem catetos medindo 3 e 4. E hipotenusa, ó, que é oposta ao ângulo reto, é o maior lado do triângulo, medindo 5. É o triângulo retângulo mais comum de todos esse, inclusive. Vejam que nesse caso, inclusive, eu inverti a posição de quem era o alfa e quem era o beta. Isso tanto faz, é uma figura ilustrativa. E eu quero usar esse triângulo aí para a gente calcular algumas propriedades trigonométricas. Vou precisar da ajuda de vocês. Então vamos começar, por exemplo, calculando o valor do seno do ângulo alfa. Me ajudem. Se eu quiser calcular o seno do ângulo alfa, nós acabamos de ver que a fórmula do seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Olha aqui em relação ao ângulo alfa. Quem seria o cateto oposto? Claramente o 4 e a hipotenusa é fixa, é o 5. Então o seno de alfa é dado pela expressão 4 dividido por 5. Se você quiser fazer a conta, isso aqui dá 0,8. Mas pode sempre deixar na fração, eu indico. Você só precisa simplificar a fração caso ela seja redutível. Por exemplo, se os lados fossem aqui o dobro, você teria 8 em cima, 10 embaixo. Simplifica. Mas quando for uma fração irredutível, já pode começar a deixá-la assim, porque a gente vai ter muita fração na trigonometria e muita fração que não dá um número bonitinho assim, ó, com uma quantidade finita de casas decimais. Aí dá muito trabalho terminar a fração. Pode deixar em fração que ajuda. Vamos fazer alguma coisa do ângulo beta, por exemplo. Vamos calcular agora o cosseno do ângulo beta. Vai dar o mesmo valor e isso não é coincidência, quer ver só? Quando olha aqui em relação ao ângulo beta, qual é a fórmula do cosseno? É cateto adjacente, 4, dividido por hipotenusa, 5, ou seja, 4 sobre 5. Vamos fazer um outro para dar outro valor. Vamos calcular agora o seno do ângulo beta, mais uma vez. Ó. Quanto seria o seno de beta? Lembra a fórmula do seno? Cateto oposto em relação ao beta. Cateto oposto 3, dividido pela hipotenusa, 5. Então aqui daria 3 sobre 5. E a última, para terminar, a tangente do alfa, para calcular 2 de cada.
A fórmula da tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Em relação ao ângulo alfa, quem é o cateto oposto? 4. Quem é o cateto adjacente? 3. Então a tangente de alfa é 4 sobre 3. E aqui a gente tem um exemplo já do que eu acabei de falar. Essa já não é uma fração que vale a pena você tentar simplificar. Porque você vai ter uma dízima, periódica, é fato, mas você vai ter uma dízima. E eu não quero que você fique arredondando as coisas aqui. Porque lá na frente, esse arredondamento pode te trazer prejuízos com as contas. Pessoal, por hoje é isso. Já já a gente fala de mais conteúdo de trigonometria. Tchau, até a próxima!